o que a gente vai apresentar agora? A gente vai falar um pouco sobre limite e, se possível, tá bom? Um pouco sobre derivada. A gente tem aqui a definição sobre limite, né? E aí, o que seria o limite? Então, tal qual vocês viram lá no cálculo, acho que na matemática 1, cálculo diferencial integral 1, é o seguinte: seja f uma função com domínio no R2 em R, uma função, e aí nós temos agora x0 e y0, um ponto de acumulação de D, ou seja, do domínio, e L um número real. Definimos o limite de f de x quando esses xy tendem para x0, y0, né? Isso daí vai ser igual a L, o limite dessa função de duas variáveis vai para L. Quando xy tende para x0, y0, se somente se para todo epsilon existe um delta positivo, tal que para todos os pontos do domínio tem-se que a norma, e aí da geometria analítica, a distância entre esses pontos de acumulação até o x0 e y0, né? Ou seja, os pontos de acumulação em torno de x0 e y0 sejam menores do que delta, que é a distância entre eles, e isso implique que o módulo de f de x, y menos o limite seja menor do que epsilon, que é mais ou menos isso daqui, ó. A gente vai ter um ponto de acumulação aqui, ó, x0, y0. E aí, o que é um ponto de acumulação? A gente vai ter vários pontos aqui ao redor dele, né? E aí, toda vez que a gente faz um ponto se aproximar aqui de x0 e de y0, nós temos esse delta aqui cada vez menor. Só que isso implica que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o limite, ou seja, através dessa função, estando entre menos epsilon e mais epsilon. Ou seja, nós teremos exatamente o que acontece aqui, pela definição de módulo. O f de x menos L vai ser menor do que epsilon, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode definir agora o que é uma função contínua. Seja f uma função com domínio no R2, né? Uma função onde x0 e y0 pertencem ao domínio, e x0 e y0 um ponto de acumulação de D. Então, essa função f ela é contínua em x0 e y0, se somente se isso daqui acontecer, que é aquela mesma definição de função contínua lá para as funções de uma variável real, tá bom? O limite, no caso aqui, de f de xy vai ser igual ao f de x0 e y0 quando xy, né, tenderem para x0 e y0. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do cálculo de limites. Então, como é que a gente aplica a ideia de limite aqui? É similar ao que a gente fez lá na matemática 1. Vocês fizeram na matemática 1, creio eu, que é o cálculo 1. Então, quem é o limite de x ao cubo mais 2x quadrado y menos y ao quadrado mais 2? Quando x e y tendem a menos 2 e 1. Ora, eu tenho um ponto tendendo para um outro ponto de coordenadas menos 2, 1. O que a gente vai fazer? No lugar de x, a gente vai colocar que ele se aproxima de menos 2 e o y se aproxima de 1. Então, nós teremos o seguinte, né? Nós teremos aí, nesse caso, que o limite dessa expressão aí, quando xy, né? Quando xy se aproxima de menos 2, 1, vai ser o quê? Ora, o x, né? Tá x ao cubo. Então, quando o x se aproximar de menos 2, isso daqui vai se aproximar de menos 8, né? Mais 2x ao quadrado. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 2 ao quadrado, né? Vezes o y, que é 1, menos y ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2. Esse limite vai para onde? Ora, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Menos 8, então isso aqui cancela com isso aqui. Sobrou o quê? Sobrou menos 1 mais 2, então esse limite vai para 1. Ou seja, o limite dessa função de duas variáveis
Quando nós temos um conjunto de pontos se aproximando de menos 2, 1, isso aí vai para 1, certo? Da mesma forma agora, tá bom? Aqui, ó, como é que nós faremos aqui? Se você substituir diretamente o x e o y por zero, vai zerar tudo, o numerador e o denominador. E aí a gente recorre àquilo que a gente fazia lá no cálculo 1, né? No primeiro cálculo. A gente vai escrever que isso aqui, o limite de x e y se aproximando dos pontos 0, 0, eu vou escrever isso daí como sendo quem? Quem é x à quarta menos y à quarta? Eu posso escrever isso daí como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso daqui sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Ora, quando x e y se aproximarem de 0, 0, eu posso simplesmente perceber que x ao quadrado menos y ao quadrado não necessariamente vão ser zero, então vão ser um número diferente de zero. Então eu posso dividir isso daqui por isso, que vai dar 1. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar o limite de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Quando x e y se aproximam de zero. Então, consequentemente, se o x for zero, x ao quadrado tende para zero. Se o y se aproximar de zero, y ao quadrado também se aproxima de zero. E aí, 0 mais 0 é igual a zero, certo? Mesma coisa agora aqui, ó. Limite, tá bom? O limite de ln, ou seja, do logaritmo natural de x vezes y menos 1, quando x vezes y se aproxima de 1. Aí, o que vai ser isso daí? Esse é o limite, né, do logaritmo natural quando x e y se aproximam do ponto 2, 1. Né? Quando x e y se aproximam do 2, 1. Isso aí vai ser o logaritmo natural de quem? X vezes y, então vai ser 2 vezes 1 menos 1. Aí isso daqui vai ser o limite de quem? Ora, vai ser o limite. Tá? Isso daí vai ser o limite de x, y, tendendo para 2 e 1, para esse conjunto de pontos, mas isso aqui vai ser o logaritmo natural de quanto? Ora, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Só que o logaritmo de 1 é zero, então vai ficar o limite da constante zero, então isso aqui também vai para zero, tá bom? E aí, só para a gente fechar, a gente vai falar sobre derivada parcial, tá bom? O que são derivadas parciais? Tal qual lá no cálculo 1, a derivada aqui, ela não é mais uma derivada só para uma variável, por isso que a gente utiliza a expressão parcial, que vai ser em partes. Então, a gente vai definir o seguinte, seja f uma função com domínio no R2 até R, chamamos de derivada parcial de f em relação a x no ponto P, a derivada da função g de x igual ao f de xb. Como assim? É como se nós tivéssemos aqui, ó, um conjunto de pontos, a taxa de variação, né? E aí, dependendo do gráfico, essa taxa de variação, pegando como referência esse gráfico, nós teremos comportamentos ao longo do gráfico. Em outras palavras, é como se nós tivéssemos o seguinte, voltando aqui para a definição, né? Eu tenho que minha g de x é uma f de x de b. Então, é como se nós tivéssemos o seguinte, lá vocês vão relembrar do que acontece lá no cálculo, ou seja, a minha g de x, ela é igual a quem? A minha f de x de b, certo? Então, dessa forma, quem seria a derivada num ponto A? A derivada num ponto A, pela definição de limite, vai ser o limite de quem? De g de x menos a g de A sobre x menos A, obviamente, quando o x se aproxima de A, tá bom? Aí, isso daí vai ser igual a quem? Isso daí, professor, vai ser o limite, né, de g de x
Aí, quem é o g de x, né? Você já pode substituir direto. Ah, o g de x está lá em cima, professor. É o f de x de b. Menos quem é o g de a? Ah, no lugar de x eu vou colocar o a. Vai ser exatamente o f de ab, que é o ponto destacado lá, né? Então, sobre x menos a, quando o x se aproximar do a. Ok? E aí a notação para isso daí, né? Porque, óbvio, tal qual a gente fez no cálculo, na matemática 1 de vocês, né? Você pode fazer a derivada direta, né? E aqui a derivada parcial em relação a x, nós vamos representar dessa forma, no ponto AB, ou então aquele derivada, né? A derivada de f em relação a x, tá bom? No ponto AB. Pronto, essa é a notação. A mesma coisa quando você tem, tá bom? A derivada parcial em relação a y, tá bom? Derivada parcial em relação a y. Aí você usa a mesma situaçãozinha. Aí o que vai acontecer? Agora você vai analisar o que acontece em relação a y, em relação a termos de taxa de variação, tá bom? Só para a gente colocar em prática, tá bom? Vamos fazer essa daqui, nessa derivada parcial, né, para a gente encerrar esse exemplo 2. Então, tá aqui, ó. Calcule as derivadas parciais das funções. Eu tenho a função f de x, y, descrita dessa forma. Por exemplo, quem seria a derivada parcial em relação a x dessa função? Ora, derivada parcial em relação a x, isso quer dizer que o y agora passa a ser constante para mim. Então, a derivada parcial de x em relação a derivada parcial dessa função em relação a x vai ser quem? Ah, a derivada de y ao cubo. Ah, y passa a ser constante. Então, aqui vai ser zero. A derivada de 3x ao quadrado y, como o y é constante, então vai ficar 3y vezes 2x, né? Então, isso aí vai ser 6, né? Vai ficar 2x, na derivada de x ao quadrado é 2x. 2x vezes 3, 6x. Vai ficar 6xy, certo? Menos a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Como aqui tudo é constante, ó, a derivada da constante aqui, ó, vai ser zero. Então, a derivada parcial em relação a x, a gente tem isso. Quem é a derivada parcial em relação a y dessa função? A derivada parcial em relação a y, agora o x passa a ser constante. Tá bom? Então, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, certo? Mais a derivada de 3x ao quadrado y. Ah, x é constante. Então, 3x ao quadrado é constante. A derivada de y é 1. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado, certo? Menos 3, a derivada de 3x ao quadrado, que é a constante, vai zerar. Então, menos a derivada de 3y ao cubo, é 6y, mais a derivada da constante. Então, aqui a gente tem a derivada parcial em relação a y, sendo descrita aqui da seguinte forma, tá bom? E aí temos aqui aí o item B para fechar. E aqui nós temos a função g de xy igual a x menos 3 que multiplica y menos 3 vezes x mais y menos 3. Para derivar parcialmente em relação a x, o que a gente vai ter que pensar? Ah, derivar parcialmente em relação a x, o y é constante. Então, eu já sei que isso daqui é constante, ó, y menos 3. Então, eu jogo esse y menos 3 aqui para frente, para não ter que fazer muita conta, não ter que distribuir e tal. Então, aí sobrou o quê? Sobrou isso daqui vezes isso. Aí a gente vai aplicar a regra do produto, né? Ou seja, a derivada de u vezes v, vocês lembram, né? É a derivada de u, ou seja, a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Quem é a derivada em relação a x de x menos 3? Ah, vai ser 1.
Vezes quem? Vezes x mais y menos 3. Mais x menos 3, agora vezes a derivada de x mais y menos 3. Então, a derivada em relação a x, a derivada de x é 1. Sobrou o quê? Sobrou o seguinte, que essa derivada aí vai ser simplesmente y menos 3 vezes quem? Ora, uma vezes esses termos serão os próprios, né? Então vai ficar x mais x, que é 2x, e mais y, menos 3 dá menos 6. A derivada da função g parcial em relação a x. Que é a derivada parcial de g em relação a y? Aí a mesma coisa. O x é que passa a ser constante agora, tá bom? Então a gente vai jogar esse x menos 3 aqui na frente, né? E aí a gente vai trabalhar agora com a regra do produto mais para y menos 3 e para x mais y menos 3. Então, isso aí vai resultar no quê? A derivada de y menos 3 é 1 em relação a y, né? Vai multiplicar x mais y menos 3, certo? Mais a primeira, que é y menos 3, tá bom? Vezes a derivada da segunda em relação a y, que também vai ser 1. Pronto. E aí basta agora a gente dar uma organizada. Isso daqui vai ser x menos 3 vezes, tá bom? Vezes quem? Como é multiplicando por 1, basta a gente somar, né? Então vai ficar x mais y, 2y, menos 3, menos 6. Essa daí é a derivada parcial em relação a y. Bom, pessoal? E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula, tá bom? Vocês têm aí alguma pergunta, algum questionamento? Fiquem à vontade, tá bom? E aí, antes disso, eu vou encerrar a nossa gravação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e desculpe aí pela mesa, viu? A mesa tá falhando muito e aí eu tive alguns probleminhas, tá bom? No mais, boa noite a todos, um forte abraço.